Olá, irmãos e amigos, como vocês estão? Hoje eu decidi transmitir daqui, da Praça Castro Alves, ao fundo, a nossa famosa Baía de Todos os Santos. Você que não sabe, a Baía de Todos os Santos foi descoberta no dia 1º de novembro de 1501. Há uma discussão histórica aí se o seu descobridor é Américo Vespúcio, que é um navegador famoso, ou se é Gonçalo Coelho, que era o capitão que comandava a esquadra em que Américo Vespúcio era um dos tripulantes. Baía de Todos os Santos. Um detalhe muito importante da nossa história sobre a Baía de Todos os Santos é que essa região toda foi uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar do século XVI e XVII. Ou seja, essa aqui era uma região intensamente rica e próspera por causa de uma dessas especiarias que revolucionou o início dos tempos modernos. Você sabe que o entorno da Baía de Todos os Santos é chamado de Recôncavo Baiano. Então, você tem aqui Salvador, depois Simões Filho, depois Candeias, depois São Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo Amaro da Purificação, Salbara, Cabo Sul, mais um pouquinho distante, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, tudo em torno desta baía. Essa é a região do Recôncavo, também marcada pela cana-de-açúcar, e vem uma característica importante da cana-de-açúcar, que foi o povoamento negro escravizado. Para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, os portugueses trouxeram algumas centenas e milhares de negros para o Brasil. O período triste da escravidão, mas que nos deixou uma herança fortuita e maravilhosa na musicalidade, na cultura, nas expressões culturais de todas as formas, inclusive na religiosidade, na ancestralidade e na culinária e, sem dúvida, nessa pigmentação maravilhosa que mais tarde vai dar origem a todos os nossos mestiços típicos aqui da Bahia e da nossa Baía de Todos os Santos. É neste contexto, falando sobre a Baía de Todos os Santos, que eu queria continuar a reflexão, a mensagem que nós começamos na semana passada. Na semana passada eu lhe fiz uma pergunta: onde Deus quer te levar? Hoje nós continuaremos essa conversa, lendo ou abrindo a Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler a história dos gadarenos. O capítulo 5 começa exatamente assim: entrementes, eles chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. A primeira lição que eu gostaria de tirar para a nossa meditação de hoje é que onde Deus quer te levar, Ele vai te levar. Semana passada nós vimos no capítulo 4, Jesus dizendo: vamos para o outro lado. Que coisa gloriosa. Muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos, está muito focado nos nossos interesses, nas nossas vontades, nos nossos desejos, naquilo que nós queremos. O texto da semana passada nos lembrava que Deus
tem os seus propósitos, os seus desejos, as suas vontades. E Deus tem um propósito para mim e para você. E eu queria lhe dizer, talvez o meu sonho, talvez o meu projeto, talvez o meu propósito não dê certo. Ele não se conclua, ele não se consolide, ele não se efetive. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, aquilo que Deus pensou para mim e para você, aquilo que Deus idealizou para mim e para você, no seu tempo Ele irá realizar. Ou seja, se Deus lhe propôs ir para o outro lado, independente do mar, independente do barco, independente das tempestades, Ele vai nos levar onde Ele estabeleceu, onde Ele prometeu. Então, preste atenção. Eu não sei qual é a sua aflição nesse momento, qual é a sua angústia, qual é a sua dificuldade. E nós temos vivido muitas dificuldades, nós não podemos nunca nos esquecer disso. Mas Deus tem a nossa história no seu controle. É a sua caneta que escreve a nossa história. Nós não estamos ao léu, nós não estamos perdidos, nós não estamos sem rumo. Deus está conduzindo a minha e a sua história. A segunda coisa que eu gosto de identificar nesse texto está a partir do versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Na semana passada, eu estou falando muito porque essa é a segunda parte daquela mensagem. Na semana passada, nós vimos que enquanto eles estavam navegando pelo mar da Galileia ou pelo lago de Tiberíades, enquanto eles estavam navegando, sobreveio uma grande tempestade. Alguém então ficou com medo de morrer, ficou com medo de naufragar, ficou com medo de perder a sua vida. Muitas vezes, irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós temos colocado o foco no nosso problema, na nossa angústia, na nossa aflição. É aquela expressão popular, diz assim, vive olhando para o seu próprio umbigo, sem se preocupar com o mundo à sua volta. Eu queria lhe dizer que sempre há alguém numa situação pior do que a nossa. Esse texto aqui descreve alguém que está numa situação degradante. Olha, eu quero lhe dizer que nós podemos hoje nos queixar de que o salário está baixo, que nós perdemos parte da renda. Alguns podem se queixar que perderam a renda toda. Alguns podem se queixar que estão com essa ou com aquela dificuldade. E todas essas queixas podem ser reais. Mas acredite, tem alguém aí no seu condomínio, tem aí alguém na rua onde você mora, tem alguém aí no seu trabalho, tem alguém na sua família, ou tem alguém que você nem conhece direito, mas que está vivendo uma situação infinitamente pior do que a sua. Este homem daqui, ele vivia em sepulcros, ele vivia num cemitério, ele vivia no meio das covas, ele não tomava banho, ele não se vestia direito. Vamos imaginar aqui aquela imagem horrenda de um lobisomem, de um homem cabeludo, de um homem barbudo, de um homem mal vestido, de um homem mal cheiroso, de um homem numa situação degradante, num homem que perdeu quase toda a sua própria humanidade. Oh, gente, tem gente que está vivendo assim. Talvez não neste aspecto físico,
mas está vivendo no aspecto moral, no aspecto psíquico, no aspecto psicológico, no aspecto afetivo. Tem gente que está vivendo o pior momento da sua vida e tem gente que está se sentindo o pior de todos os homens ou a pior de todas as mulheres. Tem gente que está vivendo pior do que eu e você. E acredite, Deus está nos dando a oportunidade, a chance de ir em socorro a essas pessoas. Acredite sim, que por mais que esteja faltando alguma coisa na sua casa, aquele quilo de feijão ou aquele quilo de arroz, aquele litro de leite ou aquele litro de óleo ou aquele pacote de leite que você pode dar a alguém, fará com que a situação dessa pessoa seja de alguma forma modificada, transformada. Há uma expressão muito utilizada pelos sociólogos quando eles dizem: quem tem fome tem pressa. Eu e você podemos ajudar a matar a fome de alguém, o anseio de alguém. E muitas vezes essa fome e esse anseio não é de comida apenas, ou não é necessariamente de comida. É de afeto, é de carinho, é de atenção, é de sentimento. Nesse caso aqui, aparece uma expressão que a maioria das pessoas não gostam de tratar. Este homem, ele era possesso de um espírito. O seu maior problema não era o físico, não era o material. O seu maior problema era um problema espiritual. Um espírito ou vários espíritos se apossavam dele, se apoderavam dele, usurpavam o seu corpo, a sua mente. Você acredita que na Idade Média, toda doença psicossomática, toda doença psicológica, toda doença psíquica, toda doença da mente era considerado uma possessão demoníaca, era questão espiritual. É verdade que ainda hoje, muitos religiosos, inclusive evangélicos, eles têm dificuldade de levar os seus filhos a um psiquiatra, a um psicólogo, a um terapeuta, porque tem medo de admitir ou de pensar que seu filho, sua filha tenha, ou ele mesmo tenha um problema espiritual. Não é isso que a Bíblia nos ensina. É verdade que há problemas espirituais, da mesma forma que há problemas clínicos, médicos e problemas que só serão tratados por uma equipe multidisciplinar. O psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, o neurologista. Há problemas de diversas ordens. Mas o problema desse indivíduo, deste texto, o seu maior problema era um problema espiritual. E quando o problema é espiritual, ele só pode ser resolvido no mundo espiritual. Ou seja, ele precisava de libertação, ele precisava de liberdade. Alguém precisa ser liberto. E a Bíblia diz: Cristo é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma outra coisa que eu acho muito interessante neste texto é que esse indivíduo veio ao encontro de Jesus como um animal que está saindo da floresta, que está saindo do bosque, que está correndo numa savana ao encontro para destruí-lo, para despedaçá-lo, como ele fazia anteriormente com as cadeias e grilhões com os quais ele era preso. Com essa força descomunal, ele partiu para o encontro
com Jesus. Mas ele foi liberto. Oh, glória a Deus. Ele foi transformado. Ele foi modificado. Ele foi libertado ou liberto, como você queira. Cristo quebrou as suas cadeias. E hoje, agora, ele está sentado, lúcido, ciente do que está acontecendo, retomou a sua consciência, suas faculdades mentais, seu controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua fala, sobre a sua força. E ele tomou uma decisão. Jesus, vou segui-lo de perto. Ou seja, eu quero continuar com o Senhor no caminho. Eu quero ir para a igreja. Isso aqui é uma parafrase, viu, gente? Eu quero ir para a igreja. Eu quero que as pessoas vejam a minha transformação. É neste texto magnífico que Jesus faz algo que eu tenho dificuldade de entender. Jesus diz: não venha para a igreja. Não venha dar o testemunho na igreja. Não venha participar de um grupo assim ou assado, não. Eu quero que você volte para a sua casa. Eu quero que você volte para o seu povo. Eu quero que você volte para a sua família. Eu quero que você volte para os seus. E conte a eles tudo o que Deus tem feito e realizado. Conte para eles como Deus tem agido em seu favor, como Deus lhe libertou e como Deus pode libertar, operar e abençoar a vida de outras pessoas. Você já pensou nisso? Já pensou que o grupo que seguia Jesus estava naquele instante perdendo alguém que seria um testemunho vivo das maravilhas que Deus faz, de que Deus opera? Mesmo assim, Jesus abriu mão daquele testemunho, acreditando que outras pessoas em outros lugares poderiam ser ainda mais abençoadas por aquela vida. Muitas vezes eu tenho a vontade de que as pessoas estejam na minha igreja. Às vezes eu morro de vontade de que essas pessoas estejam lá na frente, contando aquilo que Deus fez por elas. Mas, na verdade, a evangelização, o testemunho tem que ser dado ao mundo que está lá fora. E não somente a um grupo de fiéis que está na igreja. Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele rapaz que outro momento era o endemoniado, perdido na vida, ou com a vida perdida, vivia em Gadara. Gadara era uma das Decápolis. Decápolis eram 10 cidades gregas que ficavam à margem ou próximo ao Mar da Galileia. Eram cidades que tinham sido colônias gregas. E é incrível isso. O judeu, muito bom religioso, muito bom santo, muito bom divino, muito bom de Deus, jamais entraria numa casa, numa cidade, numa vila estrangeira. Jesus então diz: vai, rapaz, vai lá falar a esse povo, vai lá convencer a esse povo, vai lá mostrar a este povo, não nas 4 paredes fechadas da igreja, mas vá contar ao mundo o que Deus tem feito por você. E eu queria lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, agora direcionado para você. Na igreja é muito fácil
ser evangélico, ser crente, ser religioso. Na igreja é muito fácil, porque todo mundo ali é irmão, todo mundo ali professa a mesma fé, todo mundo ali canta a mesma música, todo mundo ali faz a mesma oração, lê os mesmos textos. Como é você no mundo lá fora? Ou no mundo aqui fora? Como é você andando pelas ruas do centro histórico? Como é você aqui na Avenida 7 ou na Praça Castro Alves? Como é você no Recôncavo Baiano, em que as pessoas têm uma outra cultura, uma outra religião, um outro pensamento diferente do seu? Você é aquele que vive amargurado, julgando as pessoas, colocando o dedo na cara, ameaçando todos de que eles vão para o inferno, porque eles não acreditam na mesma coisa que você acredita? Ou você é aquele que tem anunciado o ano aceitável ao Senhor? Antes de ficarmos preocupados em falar mal da cultura, das práticas e das religiões dos outros, nós deveríamos gastar mais tempo, investir mais tempo, contando simplesmente as maravilhas que Deus tem operado na minha vida e na sua vida. Nós não precisamos falar da religião dos outros, mas nós precisamos anunciar Jesus Cristo como Salvador da humanidade, Jesus Cristo como libertador da humanidade, Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Deus para trazer amor e paz a todos os homens. É verdade que, semelhante a esse texto também, algumas pessoas irão rechaçar, irão rejeitar, irão negar. Mas isso também está num plano maior chamado propósito de Deus. Quanto a mim e a você, é tempo de anunciarmos as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, as boas novas de libertação do povo. Aproveite, leia esse texto novamente. Marcos, capítulo 5. Jesus chegando em Gadara, ou Jesus libertando o gadareno. Que Deus me abençoe, que Deus lhe abençoe, que Ele traga libertação para todas as nossas cadeias, do corpo, da mente e daqueles que ainda têm cadeia na alma. Mas que Deus nos leve a ajudar, a abençoar, a proteger, a transmitir essa palavra de liberdade a homens e mulheres, adultos, velhos ou crianças, que carecem dessa libertação do Senhor. Que nós tenhamos um coração sensível para percebermos aqueles que estão vivendo dificuldades maiores do que a nossa. E que nós, ao invés de estarmos rechaçando os outros por causa de suas práticas e por causa de suas crenças, possamos, independente disso, anunciarmos Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. Que Deus lhe abençoe. Amém.